Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 17, um salmo de Davi, em que ele faz uma oração a Deus. Nessa oração a gente vai perceber que ele pede as coisas a Deus, mas ao olhar para a sua própria vida, ele se vê como alguém que está andando de modo correto, né? Ele está realmente buscando a Deus, ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer. Então a sua oração, ela é uma oração de alguém que está na presença de Deus, que busca a Deus. E a gente vê ele pedindo, começando a sua oração, falando o seguinte: ouve, Senhor, a causa justa. Quer dizer, ele acredita que a sua causa, ele acredita que o seu pedido é um pedido justo. Ele realmente sabe que a sua vida está correta diante de Deus. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Então, a sua causa é uma causa justa, os seus lábios não são lábios fraudulentos, ou seja, ele usa os seus lábios para falar a verdade. Ele diz ainda: baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Está dizendo: olha, julgue a minha causa, venha e analise a minha vida, porque os teus olhos veem com equidade, não há erros na tua avaliação, Senhor. Ele diz ainda: sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Ele está dizendo: olha, eu estou andando corretamente. O Senhor vem, sonda o meu coração, o Senhor me prova no fogo e o Senhor não encontra iniquidade nenhuma na minha vida. A minha boca não transgride. Eu não uso os meus lábios para falar coisas que o Senhor não se agrada. Eu não uso os meus lábios para maledicência, para mentira, para calúnia, para difamação. O Senhor está vendo todas essas coisas. E aí no versículo 4 ele diz: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Então, por causa da tua palavra, eu tenho me distanciado dos homens violentos, eu tenho deixado de lado o que eles estão fazendo, eu não quero isso para a minha vida. Ele diz no versículo 5, os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Então eu tenho trilhado um caminho de acordo com a tua vontade, Senhor. Os meus pés não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, eu estou andando corretamente. Versículo 6, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Eu estou falando com o Senhor porque eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor responde às minhas orações, o Senhor se inclina até mim e está atento à voz da minha oração. E ele pede então: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Mostra, Senhor, o quanto o Senhor é bom. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Então ele está pedindo para que seja protegido, para que ele seja guardado. Então vários pedidos ele está colocando aqui, né? Mostra a tua bondade, me protege, né? Primeiro ele falou: olha, se o Senhor olhar para mim, avaliar minha vida, avaliar os meus lábios, avaliar os meus caminhos, o Senhor vai ver, eu estou andando corretamente. E aí do versículo 6 ao versículo 9 ele pede: então, Senhor, diante disso eu te invoco, eu peço que o Senhor mostre a tua bondade para comigo, que o Senhor me guarde, me proteja. E então no versículo 10 ele diz: insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora
cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Então, no versículo 10 ao 12, ele expressa aqui como que agem os seus inimigos. Eles estão com o coração cerrado, endurecido, fechado. Eles falam de forma insolente. Eles andam como que à espreita para nos derrubar, para nos vencer, para nos matar. Então, diante disso, no versículo 3, ele volta a fazer pedidos a Deus. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Senhor, levanta e arrasa estes que estão querendo me matar. Com a tua mão, Senhor, destrói esses homens mundanos. O quinhão deles é desta vida, ou seja, o que eles mais têm de precioso está aqui na terra. Eles desfrutam das coisas da terra, eles esbanjam com seus tesouros, eles se fartam de filhos, tudo parece que vai bem com eles. Senhor, levanta-te contra eles, arrasa-os. E ele encerra a sua oração no versículo 15 dizendo: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordo, eu me satisfarei com a tua semelhança. Veja então, no finalzinho, ele dizendo a Deus: Senhor, na justiça eu vou ver o Senhor. E sempre que eu acordar, eu estarei satisfeito com a tua semelhança. Ou seja, em eu ser semelhante ao Senhor. Então, uma coisa que eu percebo neste Salmo 17, e fazendo um contraste muitas vezes com as nossas vidas, é que muitas vezes nós fazemos pedidos a Deus por proteção, para que Deus seja bom para conosco, mas se Ele fizer um raio-x da nossa alma, se Ele vier e sondar o nosso coração, se Ele analisar as palavras que saem dos nossos lábios, se Ele analisar o caminhar dos nossos passos, Ele vai ver que nós não estamos andando corretamente. É claro, nós nunca seremos dignos da graça e da misericórdia de Deus, nunca seremos dignos de nenhum ato de bondade do Senhor, mas nós precisamos andar corretamente, para que as nossas orações sejam no mínimo coerentes. Havendo em nós o esforço por andar diante de Deus de modo correto, nossas orações serão mais coerentes quando nós pedirmos a Deus por proteção, quando nós pedirmos pelas bênçãos de Deus. Agora, imagine, é incoerente de fato um filho que não anda de acordo com a vontade do seu pai contar com as bênçãos dele. E na verdade a gente tem visto muito dessas coisas acontecerem, né? Muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças que de fato contam com as benesses dos seus pais, mas não os respeitam, não vivem sob a sua proteção, não querem andar de acordo com os princípios e valores que seus pais gostariam que eles andassem. Isso é no mínimo incoerência. E nós precisamos, diante de Deus, andar corretamente, buscar viver uma vida reta diante do Senhor, para que as nossas orações também possam ser ouvidas e atendidas. Sem dúvida, essa é uma oração que nós devemos avaliar para ver se pode ser a nossa também. Será que nós poderíamos orar a Deus dizendo: ouve, Senhor, essa causa justa que eu estou te pedindo? Dá ouvidos à minha oração, porque os meus lábios não são fraudulentos, eu não uso a minha boca para dizer coisas que não te agradam. Será que a gente conseguiria realmente dizer isso aqui? Sonda o meu coração, Senhor, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma o Senhor vai encontrar em mim. A minha boca não transgride. Será que a gente seria capaz, com sinceridade, de dizer isso a Deus?
Veja que nem Davi foi perfeito dessa forma, né? Talvez nessa circunstância em que ele escreveu esse salmo, ele tenha, né, estivesse vivendo num período de santidade, de consagração a Deus, mas nem sempre foi assim. Ele também pisou na bola, e nós por vezes pisamos. Mas este deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o nosso desejo de viver de modo reto, de ser encontrado fiel por Deus e ter as nossas orações respondidas, inclusive por estarmos andando corretamente, né? Agora, eu não posso encerrar esse vídeo sem falar sobre Jesus, porque, de fato, o único que pôde orar desta forma, do primeiro dia da sua existência terrena até o último dia, sem dúvida foi Jesus. Porque ele foi íntegro e reto na sua vida, durante todos os dias da sua vida. Ele foi o único que não pecou. Ele foi semelhante a nós em todas as coisas, exceto em uma: ele não cometeu nenhum pecado. E com toda certeza, as suas orações todas foram respondidas de acordo com a vontade do seu Pai, e isso lhe agradou. Ele, de fato, orou dessa forma, como no versículo 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Deus, o Pai, foi justo ao condenar seu próprio Filho para nos salvar, e foi justo ao dar vida de volta ao seu Filho na sua ressurreição, consumando então essa obra maravilhosa que é a redenção das nossas vidas. Jesus Cristo, sim, ele foi o homem perfeito, fazendo pedidos realmente justos ao Pai. E ele esteve o tempo todo no centro da vontade do Pai, e ele, mais até do que Davi, nos serve de modelo, de padrão, de vida e de conduta diante de Deus. Que Deus nos abençoe, e amanhã a gente segue com a nossa leitura bíblica diária, se Deus quiser. Um grande abraço para você e até amanhã.